Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. É com muito prazer que nós estamos aqui para levar mais esse programa para você, assinante do canal 14 da NET, você que nos acompanha aí semanalmente nas redes sociais, sempre com aquela boa proposta de trazer a melhor informação, a boa informação para você que está conosco e que merece essa boa informação. E hoje a gente convidou o Dr. Murilo Tavares Daia para estar aqui conosco, médico ortopedista, atua em Goiânia, atua em Anápolis, de uma família tradicional na medicina goiana, que nos dá o prazer de estarmos aqui em meio a toda essa pandemia de coronavírus. Vamos fugir um pouquinho desse assunto e vamos falar de um assunto que todos gostam de ouvir, de escutar, de acompanhar e que nos pedem também para que sempre possível a gente traga esse assunto. É um assunto sempre atual. Mas agora eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Murilo. Seja bem-vindo ao nosso Alto Astral no 14. Agradeço, Joseval, agradeço o convite, estamos aqui à disposição. Dr. Murilo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da formação do senhor. Então, eu vou me apresentar, eu sou Murilo Daia, eu me formei como médico aqui pela Universidade Federal de Goiás, fui para São Paulo depois fazer a residência médica, fiz na Santa Casa de São Paulo, é a escola mais tradicional de ortopedia do país, a primeira da América Latina. Aí depois eu fiz o programa de residência em cirurgia de coluna no hospital da Unicamp e da AACD, também em São Paulo. E aí eu sou de Goiânia, voltei a Goiânia, onde eu atuo aqui no estado como médico ortopedista, especialista em coluna. Depois disso, eu visitei outros centros fora do país, assim, fiquei um tempo na Alemanha, um tempo nos Estados Unidos, mas hoje minha prática ela é só voltada para a cirurgia de coluna. E hoje eu trabalho como chefe do grupo de cirurgia de coluna do CRER e também como diretor do departamento departamento de ortopedia da Universidade Federal de Goiás. Eu gostaria de acrescentar que o Dr. Murilo Daia também coordena a equipe de ortopedia e traumatologia aqui do Hospital Evangélico Goiano, aqui na nossa cidade de Anápolis. E o convite para o Dr. Murilo vir aqui hoje, além de ser um excepcional profissional, nesse tempo que está conosco aqui no Hospital Evangélico, a sua equipe tem nos dado bons retornos, e a gente fala isso com tranquilidade, porque o Hospital Evangélico é parceiro aqui do nosso programa Alto Astral no 14, é um apoiador aqui do canal 14 da NET. O Dr. Murilo está aqui porque, como ele na sua apresentação disse, ele é especialista nas questões de coluna. E eu nunca vi um assunto que as pessoas gostam que a gente fale, que é a coluna. Quando eu falei hoje mesmo que a gente iria estar gravando esse programa aqui sobre coluna, uma pessoa já me disse, nossa, eu vou ouvir, porque eu tenho problema de coluna, já ouvi tanto sobre coluna e quero ouvir mais. E o problema dessa pessoa, doutor Murilo, chama hérnia de disco. Já passou, nós vamos falar disso aqui, mas só para fazer a nossa introdução aqui, já passou por infiltração, já passou por cirurgia, está em fisioterapia e ainda não está se sentindo bem. Esse caso que a gente conversou hoje. Mas eu queria começar perguntando para o senhor, o que é essa abençoada hérnia de disco, doutor Murilo? Então, assim, primeiro é um prazer assim, falar com vocês aqui na cidade de Anápolis, e hoje no Hospital Evangélico a gente tem um serviço que engloba todas as especialidades da ortopedia, inclusive cirurgia de coluna. Então, isso deixa a gente bem confortável para tratar esses pacientes que têm esse tipo de problema, que demandam muitas vezes uma avaliação especializada ou mais ainda subespecializada. Por que esse assunto ele é tão, talvez, relevante para a população? Porque realmente a dor nas costas é extremamente prevalente. Se você pega as causas de dores, a dor nas costas é a maior ou uma das principais causas de dor que assola a população. Então é muito frequente o paciente sentir esse tipo de
desconforto, esse tipo de sintoma, e isso muitas vezes impacta muito negativamente na vida dele. Então isso talvez seja o motivo da importância desse tema e do quanto as pessoas se interessam e o quanto as pessoas terminam sofrendo com isso. Mas falando especificamente da hérnia de disco, então o que é a hérnia de disco? A hérnia de disco é uma alteração degenerativa da coluna que pode acontecer na coluna cervical, que é na região do pescoço, na coluna torácica, que é a região assim do meio das costas, e na coluna lombar, que é a parte mais baixa aqui da coluna. É mais frequente na região lombar e na região cervical, mas pode acontecer em toda a coluna. E ela é uma alteração do disco da coluna. Então, a hérnia de disco é do disco da coluna. O que é o disco? A coluna é formada pelas vértebras, que é a parte óssea, e entre uma vértebra e a outra você tem um disco. O disco, ele dá movimento e absorve impacto entre uma vértebra e a outra. Então, é a nossa articulação. O desgaste que vai acontecendo nesse disco faz com que alguns fragmentos, aconteça uma ruptura desse disco e algum fragmento desse disco saia da sua região e possa comprimir a raiz nervosa, o nervo que passa ali dentro do canal da coluna. Então, a coluna tem como função ter um canal onde ele ali armazena as estruturas neurológicas, protege as estruturas neurológicas. E quando sai esse nervinho, essa estrutura pode ser comprimida por essa hérnia de disco. Então, assim, isso é a hérnia de disco, essa definição de hérnia de disco. A carregar peso pode causar essa hérnia de disco? Então, é muito importante a gente definir qual é a causa da dor. Nem sempre a dor da coluna é causada por uma hérnia de disco. Então, a gente tem que entender muito bem que dor nas costas ela é multifatorial. Uma série de fatores pode influenciar a dor nas costas. Então, por exemplo, a gente divide em fatores assim. Você tem as doenças da coluna que podem causar dor nas costas. Você tem outras doenças que podem causar dor nas costas. Por exemplo, uma doença no rim pode causar dor nas costas. Pode. Você tem fatores que não são relacionados a alguma doença, mas fatores sociais. Por exemplo, eu trabalho o tempo inteiro sentado, a minha ergonomia no trabalho, o que eu quero dizer com isso? O meu posicionamento, a minha cadeira, a mesa é alta, pode causar dor nas costas? Pode. O colchão pode ser um fator, o peso acima do normal. Todos esses fatores podem contribuir, e inclusive fatores psicológicos. Então, assim, eu estou muito estressado, eu não durmo, isso pode aumentar a incidência de dor nas costas? Pode. Então, assim, a gente tem que entender que a dor nas costas é multifatorial. Tá. A hérnia de disco pode ser um fator desses? Sim, pode ser um fator desses. E é um dos mais frequentes. Não a hérnia, mas assim, a degeneração do disco, o desgaste ali da coluna. Muitas vezes não é especificamente uma hérnia de disco. O que acontece? Muitas vezes, esses fatores ambientais, vamos dizer, carregar peso, uma mochila pesada, etc., muitas vezes isso não causa especificamente a hérnia de disco. Ainda não se sabe ao certo qual é a causa específica da hérnia de disco. Mas os estudos mais atuais mostram que os fatores genéticos são mais importantes que os fatores ambientais. Então, assim, é muito mais importante a carga genética, quem é seu pai, quem é sua mãe, a carga genética que você tem, do que os fatores ambientais. Mas os fatores ambientais, sim, parecem contribuir. Mas os fatores ambientais, eles podem contribuir com a dor nas costas? Sim, bastante. Então, muitas vezes, em relação a causar uma hérnia, talvez carregar peso não influencie tanto. Se fosse assim, só tinha hérnia de disco quem era braçal. O cara que era do escritório não teria hérnia de disco. E muitas vezes você não vê isso como realidade. Você vê pacientes que trabalham sentados o tempo inteiro, que não carregam peso e que também têm problemas na coluna com hérnia de disco, inclusive operados de hérnia de disco. Mas os fatores sociais podem influenciar a dor? Sim, pode. Pode ser que essa dor não tenha nenhuma hérnia, não tenha nenhuma alteração, tenha outros fatores influenciando, mas pode influenciar sim a dor. A hérnia menos, mas a dor sim. Não sei se essa distinção ficou bem clara. O senhor falou aí da questão genética. Então eu posso dizer que se o meu pai teve a hérnia de disco, se a minha mãe teve, ou se o meu avô,
Eu tenho mais tendência a ter, então? Como é uma doença, a gente fala multigênica, são vários genes relacionados, não é uma alteração assim, não, meu pai tem, eu vou ter. Não é tão direta. Mas as pessoas que têm essas degenerações, obviamente, têm uma maior tendência dos seus familiares têm. Então, assim, os fatores genéticos são preponderantes, são mais importantes do que os fatores ambientais. Não é o único fator, mas são mais importantes. Então, assim, aumenta seu risco? Sim, aumenta seu risco. E, doutor Murilo, e a hérnia de disco, ela tem cura? Então, a hérnia de disco é essa alteração do disco, né? Então, você tem uma vértebra e a outra, o disco rompe uma fibra, sai um fragmento, pega no nervo. Qual que é o sintoma? Vou dar um passinho atrás. O que o paciente sente quando tem hérnia de disco? Geralmente, a hérnia de disco, o sintoma mais comum é dor que irradia pelo membro. Então, se for no pescoço, se for uma hérnia de disco cervical, dor que irradia no braço. Hérnia de disco lombar, dor que irradia na perna. Então, isso tudo são os sintomas mais comuns da hérnia de disco. Então, quando você tem uma dor que irradia pelo membro, serve de sinal de alerta para falar, olha, é uma dor... Porque a dor nas costas, muitas vezes a gente tem no nosso dia a dia, e nem sempre essa dor nas costas é uma situação onde você procura o serviço médico de imediato. Você pode tentar tomar alguma coisa em casa, avaliar um dia, 2, ver se melhora. A maioria vai melhorar. Mas quando começa a irradiar pelo membro, para o braço, para a perna, esse é um sinal de alerta importante para você procurar um serviço de saúde. Tem cura? Sim. A maioria dos pacientes que têm hérnia de disco, o processo é autolimitado. A tendência do próprio organismo, algumas vezes, é reabsorver aquela hérnia. Então, mesmo aquela compressão do nervo que está ali apertando a raiz nervosa, o organismo pode reabsorver aquilo. Isso sempre acontece? Também não é sempre que acontece. Então, o tratamento ele depende muito dos sintomas do paciente. Se o paciente tem uma hérnia e tem pouca dor, geralmente o tratamento você trata clinicamente, você tenta levar com medicação e etc., fisioterapia, mudanças de hábito de vida. Se o paciente tem uma dor muito importante e isso limita muito a qualidade de vida dele, você vai usando medicações mais potentes e algumas vezes pode até ser necessário uma infiltração, que é um procedimento minimamente invasivo, que é uma agulha que você simplesmente coloca lá no nervo que está apertado pela hérnia e faz a medicação direta no nervo para tentar fazer com que a dor do paciente resolva, melhore. Ou você pode fazer até a cirurgia, que é a cirurgia de ressecção da hérnia. Você faz, hoje em dia a gente faz isso por técnicas minimamente invasivas, então hoje em dia a gente consegue fazer a cirurgia de hérnia de disco por uma incisão menor do que 2 centímetros, menor do que 20 milímetros. Então a gente faz uma dissecção por um tubo de menos de 20 milímetros e a gente consegue chegar ali na coluna e ressecar aquele fragmento que está comprimindo o nervo. Tudo depende de como é a resposta do paciente ao tratamento. Não melhorou da forma mais simples, você vai aumentando a complexidade até poder ser necessário uma cirurgia. Agora, o senhor disse da infiltração. A infiltração ela só vai retirar essa dor ou ela pode ajudar nessa cura? Ela retira a dor, o paciente faz fisioterapia e melhora e pode já buscar uma cura com isso, ou ela simplesmente alivia essa dor? A infiltração ela não muda a história natural da hérnia de disco. Então, assim, ela alivia a dor. Você estaria dando tempo para o organismo reabsorver aquilo se for acontecer, se for o caso. Existem casos onde o paciente faz a infiltração, tem uma melhora significativa dos sintomas e nunca mais tem dor, vida normal, vamos dizer assim, ele curou. Mas na verdade não é que a infiltração aliviou a dor e o próprio organismo dele acomodou aquela hérnia ou reabsorveu aquela hérnia. Existem casos onde você faz a infiltração e o paciente não tem melhora. E aí você tem que operar. Tem alguns casos que a gente já sabe que não vai ter melhora com a infiltração. Tem alguns casos onde você tem indicação de cirurgia, indicação absoluta de cirurgia. São casos de exceção, mas existem esses casos. Então, um exemplo disso é um paciente que, por exemplo, que perdeu a força no pé. O paciente tem uma hérnia de disco lombar, na região da lombar, e o pé ficou fraco, ele não consegue movimentar o pé. Isso é uma indicação de cirurgia. Você está operando ali, pensando no alívio da dor, mas até mais importante do que isso, pensando na maneira do paciente recuperar a força muscular do pé.
Porque quanto mais tempo aquele nervo fica apertado, comprimido, menor a chance dele recuperar a força. Então, você pode ser que tenha que operar para recuperar a força. Então, assim, existem indicações de cirurgia, não é a regra, mas existem algumas indicações que você tem que operar. O senhor já falou aí da dor que irradia pelos membros, tanto superiores quanto inferiores. Existe uma diferença, então, na questão da hérnia de disco com a dor ciática? Sim, então o termo dor ciática, por que se fala nesse termo? É porque o nervo que irradia pela perna e que muitas vezes a gente tem a dor nesse trajeto é o nervo ciático. Então, quando você tem uma hérnia de disco nas regiões mais baixas da coluna, que é entre a quarta e a quinta vértebra lombar, entre a quinta vértebra lombar e a primeira vértebra sacral, que a gente fala L4, L5, L5, S1, nessa região mais baixa, as raízes nervosas, os nervos que saem da coluna, eles se juntam para formar o nervo ciático. E aí, então, quando você tem uma hérnia de disco nessa região, que comprime a raiz nervosa, como comprime a raiz nervosa lá, que vai formar o nervo ciático, você tem uma dor que vai no trajeto do nervo ciático. Por isso que a gente fala de dor ciática, ou dor no nervo ciático. Mas, na verdade, o nervo ciático ele não é comprometido. A hérnia de disco ele comprime a raiz nervosa antes de formar o nervo ciático. Então, um pouco antes. Na coluna, o nervo ciático ele se forma mais na região glútea. De qualquer maneira, esse é o termo que a gente dá, mesmo um termo científico, uma ciatalgia, que é dor no ciático, a gente dá para essa dor que irradia na perna. Então, essa dor irradiada, essa dor que desce pela perna, é um sintoma bem característico que o paciente pode estar com uma hérnia de disco na região lombar. É só hérnia que causa dor que desce pela perna? Não. Eu posso ter uma infecção na coluna causando essa dor? Pode. Posso ter um tumor na coluna causando essa dor? Pode. Posso ter um trauma, uma fratura causando esse tipo de dor? Pode. São muito menos frequentes, é muito mais raro. Então, o mais comum é o desgaste, a degeneração, é a hérnia, mas existem outras causas. Por isso que sempre que o paciente tem uma dor que irradia pelo membro, é um sinal de alerta importante para ele procurar assistência especializada e fazer os exames diagnósticos especializados. Muitas vezes você vai precisar de uma avaliação médica com um especialista e também de fazer exames, que a gente chama de exames complementares, são exames que vão ajudar a gente a definir essa causa, esse diagnóstico. Doutor Murilo, como que surgiu esse termo aí do bico de papagaio? Esse é um termo bastante frequente na população leiga, e ele é o nome científico do bico de papagaio é osteófito. Então não é um nome muito palatável para quem não é da área. Então o osteófito nada mais é do que alterações ósseas que vão acontecendo quando você vai tendo desgaste na coluna e forma um bico mesmo na vértebra, entre uma vértebra e a outra. Por conta disso, por formar um biquinho, alguém deu o nome de bico de papagaio. Eu confesso que não sei quem foi a pessoa que colocou esse nome. Mas, como uso comum, é bastante usado. Você vê o paciente falando bastante em bico de papagaio. Mas o bico de papagaio ele nada mais é do que as alterações degenerativas que acontecem na coluna, vistas no raio-x principalmente. Você pode ver na ressonância, na tomografia, mas você vê ele até mais fácil no raio-x. O que acontece? O que é importante a gente saber? Que bico de papagaio é uma alteração degenerativa. Desgaste na coluna, todo mundo vai ter. Então, se você fizer um exame de imagem, uma ressonância, uma tomografia, uma radiografia de um paciente a partir de uma certa idade, todo mundo vai ter algum desgaste na coluna. Eu costumo dizer que assim, a pele muda quando a gente tem... Eu tenho quase 40 anos. A minha pele não é a mesma de quando eu tenho 20 anos, o cabelo não é o mesmo, a coluna também não é a mesma. Então essas outras coisas são mais visíveis, mas a coluna também vai mudando. Então a sua coluna também tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, depende da sua idade. E essas alterações degenerativas, elas são comuns, elas fazem parte do processo natural de envelhecimento. Então você pegar um raio-x e falar assim, você tem bico de papagaio num paciente de 60 anos, isso é doença? Não, isso não é doença, isso é o normal. É igual falar que ele tem cabelo branco. É esperado até. Ele tem que ter. É difícil não ter.
O que a gente tem é que saber o quanto essas alterações degenerativas elas são as causas do sintoma do paciente ou se isso é simplesmente o envelhecer normal daquele indivíduo. Então, por isso que você conversar com um especialista muitas vezes é importante. Muitas vezes o próprio médico que não é da área fica difícil essa identificação. Hoje a medicina ela se especializou muito, então cada um vê uma... Eu só faço cirurgia de coluna, a gente fica muito ultra especialista. Então, muitas vezes, essa avaliação com alguém da área vai permitir você saber, não, olha, a sua dor é por causa dessa alteração? Ou não, essa alteração é uma alteração de exame, a sua dor pode ter outras causas. Então, como eu disse, ela é multifatorial. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. E qual que é o tratamento para o bico de papagaio? Então, vai depender muito do quanto isso está incomodando o doente. O tratamento da dor nas costas, vamos pensar que o paciente ele tem uma alteração, uma degeneração da coluna. Alteração da coluna, se você fizer um exame de imagem, vai ver lá o bico de papagaio, que é um desgaste da coluna. O tratamento da dor nas costas, na imensa maioria das vezes, ele é conservador. O médico, quando fala conservador, quer dizer assim, ó, não vou operar. Vou tratar com outras coisas que não cirúrgico. Qual é o tratamento? Então, existem alguns casos, exceção, que a gente tem que operar. Mas, assim, é exceção. Então, geralmente, o que é esse tratamento conservador? Se o paciente estiver na fase aguda, geralmente o que a gente tem que fazer? Tentar tirar ele da crise. Então, geralmente, esses pacientes que têm esse quadro, geralmente ele tem uma crise de dor, melhora, entra num quadro mais estável, depois melhora, depois tem outra crise. Então, na fase da crise, é tentar tirar a dor. Tentar tirar a dor é como? Analgesia, medicação, fisioterapia pode ajudar bastante. Então, assim, você fazer esses, a gente fala de meios físicos para tentar aliviar a dor, então calor local, ultrassom, TENS, que são métodos fisioterápicos para tentar aliviar a dor do paciente. Saindo da fase da crise, então aliviou a crise, o que você tem que fazer? Você tem que tentar fortalecer a musculatura do paciente, melhorar a musculatura do tronco, que a gente fala musculatura do core, melhorar a musculatura de membros inferiores, alongar a musculatura, fazer uma atividade aeróbica, para que o paciente tenha o quê? Um condicionamento físico melhor, para que ele evite ter outras crises. Então, na verdade, o tratamento depende muito da fase. Mas o que é importantíssimo? É fazer um diagnóstico. Então, assim, e fazer o diagnóstico preciso. Não pode também você ter uma dor nas costas, você tem alguma coisa que pode ser alguma coisa séria, e isso não ser visto de uma maneira correta por um especialista. Então, não descartando outras causas mais sérias, esse seria o tratamento. Chega muito nos prontos-socorros, nos prontos atendimentos, aí os pacientes com lombalgia. Se a gente pega as estatísticas, agora há pouco a gente estava falando um pouco disso aí, e o que tem de pacientes que chegam com lombalgia é uma coisa, o índice é alto. O que é a lombalgia? O que lá causa essa lombalgia? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para o nosso telespectador. Lombalgia é o nome técnico, é o nome que a gente usa para descrever dor nas costas, na região lombar. Então, dor na parte mais baixa da coluna, que é a mais frequente em relação à torácica, em relação à cervical. Então, dor na região lombar é o que a gente chama de lombalgia. As causas são as mais variadas possível. E, como eu disse, é multifatorial. Você pode ter problemas na coluna, você pode ter problemas fora da coluna. Por exemplo, uma pedra de rim pode causar dor nas costas, sim. E uma dor, muitas vezes, muito alta. Você pode ter causas sociais, igual eu falei. O paciente trabalha com uma ergonomia ruim, carrega muito peso, está acima do peso, não faz atividade física, não tem tratamento, não tem um treinamento da musculatura. Você pode ter causas até psicológicas que podem contribuir? Sim. Mas a lombalgia, a principal causa são as doenças degenerativas da coluna, são esses desgastes da coluna. É o mais comum. Então, assim, provavelmente, essas causas da coluna, pelo desgaste da coluna, são as causas mais comuns de dor na região da lombar.
Mas o colchão também pode influenciar nisso? Colchão é uma outra questão que assim, a gente ouve muito falar. E é muito, vamos dizer assim, tem muito mito em cima do colchão. Qual é o melhor? Se é o colchão ortopédico, se não é o colchão duro, macio, o colchão... O colchão, é claro que assim, se você tem um colchão de qualidade, vai te ajudar. Se tem um colchão, por exemplo, que tem essas molas que são independentes uma das outras, então se você é casado ou mora com alguém, que dorme com alguém, então você tem lá a sua esposa, que é sua companheira, que está lá do seu lado, que você tem um peso muito acima do dela. Você mexe na cama, se não for esses colchões que tem essas molas independentes, pode ser que ela tenha dificuldade de dormir, possa acordar. E a gente sabe que o paciente que dorme mal pode aumentar a incidência de dor. Então, o paciente que dorme mal tem mais dor do que quem dorme bem. Então, isso é uma coisa que tem que ficar claro. Então, dormir é importante. Agora, existe um colchão que ele é o mais adequado, assim. Então, um colchão de qualidade é bom, mas existe um colchão que é o mais adequado? Não, tem que ser o colchão fulano. Não existe um colchão que é o mais adequado. O colchão ele tem que ser um colchão que a pessoa se sinta confortável. Isso varia, então pode ser que você tenha uma preferência de um colchão, eu tenho a minha preferência, e nem sempre isso é uma regra. O colchão, a gente fala que tem que dar preferência por um colchão um pouco mais consistente, um colchão que é muito mole, geralmente o paciente reclama, mas é menos confortável, mas como eu disse, existem as preferências individuais. Existe uma linha geral da pessoa ir por uma relação peso do paciente e densidade do colchão, então os colchões geralmente eles têm porque se eu tenho 60 quilos, eu deito num colchão, ele vai ter uma sensibilidade para mim. Se eu tenho 120 quilos, eu deito nesse mesmo colchão, é outro. Então, essa relação peso do paciente com o colchão influencia para ele ser mais macio ou mais duro. Mas o mais importante que eu acho é, primeiro, o paciente comprar um colchão de qualidade e um colchão que ele se sinta bem confortável. Eu acho que isso aí é seria o maior norte, porque não existe uma fórmula de bolo certinha. Existem essas orientações gerais que eu passei, mas não existe uma fórmula de bolo. Esse colchão especificamente é o melhor. Já que a gente está falando de colchão, deixa eu perguntar sobre posição para dormir. Existe uma posição correta? Isso também é uma outra coisa interessante. Assim, a gente não consegue controlar a posição que a gente dorme. Então, posso até controlar a posição que eu inicio o meu sono, mas que eu não vou ficar daquele jeito o resto da noite. Então, a gente vai dormir na posição que é mais confortável para a gente. Isso é natural. Então, assim, a gente tem algumas recomendações, são recomendações gerais. Então, por exemplo, um travesseiro. Se você botar um travesseiro que seja muito alto, você ficar com uma posição viciosa, uma posição que não é muito fisiológica. Fisiológica a gente fala que é natural, né? Uma posição que não é muito natural. Por exemplo, eu estou deitado de lado com um colchão aqui, com travesseiro. Se ele fica muito alto, eu fico com a cabeça muito inclinada para o outro lado. Se eu deito de barriga para cima, se eu boto um colchão que ele é muito alto, eu fico com a cabeça muito fletida. E isso, obviamente, que predispõe a pessoa a ter um desconforto, ter dor, etc. Então, o ideal é que a gente fala que o travesseiro seja da altura, mais ou menos, da distância da orelha até o colchão, para o cara ficar confortável. Ser um tecido de qualidade boa, confortável. Mas, geralmente, a gente dorme na posição que a gente se sente confortável. Então, você, usando um travesseiro adequado, iniciando o seu sono numa posição que você está confortável, você vai acordar na posição que te é confortável. Quem dorme de barriga para cima, não adianta falar assim, não pode dormir de barriga para cima. Ele vai começar dormindo de um jeito, ele vai acabar dormindo de barriga para cima. Isso é impossível controlar, mas isso a gente não tem que ficar pensando nisso. Eu acho que mais importante do que isso, Joseval, os hábitos que a gente consegue modificar e que realmente melhoram a dor nas costas é vida saudável. Vida saudável que quer dizer o quê? Dormir bem, atividade física regular, alimentação saudável, hábitos que já têm assim, um conhecimento que realmente são ruins, são maléficos, tabaco, então evitar, obviamente, o cigarro. Mas, principalmente, você ter um bom condicionamento muscular, um bom fortalecimento da musculatura, fazer atividade aeróbica regular e ter um sono adequado, sem se preocupar tanto uma higiene do sono é importante, por exemplo. Então, olha, eu vou dormir, ficar mexendo no celular um pouquinho antes de dormir, a luz do celular estimula certas regiões do cérebro que torna o seu sono um pouco mais dificuldade de entrar no sono. Deixar o quarto com a luz apagada, tentar relaxar um pouco antes de dormir sempre no mesmo horário, para tentar manter um hábito, uma higiene do sono adequada. Isso vai ajudar
tanto quanto ou mais do que um colchão específico, ou você ficar pensando muito que tem que dormir naquela ou naquela posição. O senhor deu aí várias dicas e as dicas interessantes, que são as verdadeiras dicas para a gente não ter nenhum tipo de dor nas costas. Mas tem algumas coisas que o hábito de dormir, a posição de dormir, como o senhor disse, você até pode tentar, mas depois que você dorme, né, é a coisa. Mas a questão da posição ao trabalhar, a postura, isso é importante, tem que se ter cuidado com cadeira, com mesa, com teclado de computador. Isso é importante, não é? Claro, que eu falei, a ergonomia no trabalho é multifatorial, não tem nada que é só isso importante. São vários fatores. A gente aqui tem que pensar sempre assim, a gente tem que tentar atacar vários fatores. E por isso que a pessoa que está sentindo dor nas costas, ela tem que parar um pouquinho e pensar aonde eu posso melhorar. Talvez, para mim, a posição no trabalho eu não consiga melhorar. Talvez eu consiga melhorar minha atividade física, mas para mim, talvez a posição no trabalho seja um dos fatores mais importantes. Então, cada um vai ter que ver dentro da sua realidade onde ele consegue atacar os problemas. Mas a posição ao trabalho é importante? Muito. Você tem que ter uma ergonomia, que é essa palavra que a gente usa para falar assim, olha, eu estou numa posição confortável. O que é posição confortável? Então, uma cadeira de altura adequada, com encosto. Se qualquer um de nós aqui formos trabalhar num banco, que não for uma cadeira, eu acho difícil terminar o dia, você ficar sentado num banco 4 horas, terminar o dia sem dor nas costas. Então, assim, a gente tem que ter um encosto, altura adequada. Muitas vezes hoje a gente utiliza a mesa com o computador, então o computador na posição adequada, de preferência alguma coisa que apoie os pés, um apoio de pés, a posição dos braços na altura, o teclado na altura do cotovelo, não pode ser alto demais, nem baixo demais. A tela, geralmente na altura dos olhos. Se você manter ela muito baixa, você vai ter que fazer uma flexão do pescoço. Se manter ela muito alta, fica ruim também. Então, sempre a gente tentar manter a posição mais confortável possível. Eu acho que assim, se a pessoa tiver isso como ergonomia, traduzir para conforto, eu acho que ela vai bem. E, obviamente, que assim, uma cadeira de qualidade, confortável, isso vai ajudar. Existem casos, José Val, onde não tem jeito. Eu trabalho dirigindo, eu vou dirigir daqui até outro estado. A gente vai ter que tentar o quê? A sua profissão é motorista? Pô, vamos tentar então alguma coisa para aliviar. Mas tem como eu falar assim, você não vai dirigir mais? Não, não tem jeito, eu vivo disso, isso é meu ganha-pão. Então vamos tentar adaptar, então vamos tentar parar com um pouco mais de frequência, alongar quando parar, levantar um pouco, que é um hábito que a gente deve fazer, inclusive durante o trabalho. Eu no consultório, quando o paciente chega, eu levanto para recebê-lo, eu vou examiná-lo na mesa no biombo atrás, eu levanto para cumprimentá-lo para ir no final da consulta. Eu acho que essas levantadas ajudam, elas ajudam muito. Então a pessoa vai parar um pouco mais, quando parar, vai tentar se alongar, vai tentar manter uma boa musculatura para o organismo dele conseguir passar esses longos períodos sentados dirigindo com mais facilidade. Mas a gente vai ter que adaptar a realidade de cada um. Já que o senhor falou em alongamento, então alongamento ajuda? Muito, muito. O alongamento ajuda muito. É claro que, como eu disse, depende muito da fase que você está. Se o paciente eu tenho uma hérnia de disco, eu estou com uma dor enorme na perna direita, a minha dor está insuportável. Eu vou começar a alongar agora, eu vou entrar numa atividade física, vou me fortalecer. Agora não é o momento, agora é tirar da crise. Saiu da crise, o que é importante? Fortalecer a musculatura que eu falo, musculatura do tronco, abdominal, a gente chama de core, né? Musculatura do core. Abdominal, paravertebral, alongar a musculatura posterior de membros inferiores, então assim, glúteo, posterior de coxa, a gente fala que é a musculatura da panturrilha, a musculatura posterior da perna. Alongar isso ajuda bastante. E também a atividade aeróbica. A atividade aeróbica ajuda. A atividade aeróbica libera uma substância que é a endorfina, que é uma substância que tem um efeito muito benéfico em termos de analgesia, melhora o seu sono. Tem vários fatores que são importantes. E isso não serve só para a coluna. Você vai terminar melhorando sua parte cardiopulmonar e outros fatores. Mas para a coluna é bastante importante o alongamento, sim. Doutor Murilo, e a obesidade? Ela pode atrapalhar muito essa questão da dor nas costas e da coluna? O que acontece? Só pessoa acima do peso que tem dor nas costas? Não. Não é. Muito pelo contrário. Você tem muito magrinho
com dor nas costas. Se você emagrecer eu tô acima do peso, eu vou emagrecer, eu vou melhorar minha dor nas costas? Também não é assim. Tem estudo mostrando até uma incidência maior de paciente com dor nas costas quando faz cirurgia bariátrica, aquela cirurgia que você diminui o peso. Mas por quê? Porque na hora que você faz aquela cirurgia, a sua perda de peso ela é muito grande. E você não perde só gordura, você perde muito músculo. Então, assim, isso é uma possibilidade que você também perca não só gordura, mas também muito músculo. E isso influencia você ter mais dor nas costas. Mas é claro que você perder peso, ter um peso adequado, te ajuda a ter menos dor? Sim, ajuda a ter menos dor. Você, é claro, de forma saudável. Você perdeu músculo, você fez uma cirurgia bariátrica, teve que perder muito músculo. No primeiro momento, talvez você tenha um pouco mais de aumento de dor, mas a ideia é que você vai fortalecendo, que cria essa musculatura para você voltar a ter melhora dessa dor. Não é uma relação tão direta, assim, não é como eu disse, toda pessoa obesa tem dor nas costas, nem sempre se eu perder peso eu vou parar de ter dor. Mas você ter um peso adequado, ter uma musculatura adequada, você ter um bom alongamento, é um fator de proteção? Sim. Se você eu não tenho hérnia de disco, eu tenho uma dor inespecífica, eu tenho dor lombalgia, dor nas costas, só pelo desgaste da coluna. Perder peso é um fator que deve contribuir para diminuir a dor, para ficar melhor? Sim. Mas não é essa relação tão absoluta que você pensa que é a solução de todos os problemas. Fala um pouquinho agora para o assinante do canal 14 da NET sobre escoliose. O que vem a ser a escoliose? O que é escoliose? Escoliose assim, é um tema bastante interessante que eu me interesso bastante. Então, assim, primeiro, o que é isso? Né? Escoliose é um desvio do alinhamento da coluna. Então, quando você pega a coluna e vê a coluna de frente, a coluna ela é retinha. De lado, se você vê a coluna com o paciente de lado, ela tem algumas curvas que são normais, que são lá a lordose cervical, a lordose lombar, a cifose torácica, essas curvas são normais. Mas de frente, se você vê o paciente de frente, a coluna dele é reta. A escoliose é um desvio da coluna quando você vê o paciente de reta. Então, a coluna, em vez de ela ser retinha, ela faz uma curva. Esse desvio a gente dá o nome de escoliose. É uma deformidade da coluna. Essas deformidades, elas podem não ter nenhuma repercussão para o paciente. Então, o paciente pode ter uma escoliose e o paciente nem saber disso. Como ela pode ter alguma repercussão. E muitas vezes a repercussão que pode acontecer, não é sempre, é do ponto de vista pulmonar. Então, existe essa história do pulmão na caixa torácica ali, está próximo à coluna, e quando você tem essa deformidade, isso pode comprometer um pouco a parte pulmonar do paciente. Vai comprometer sempre? Não, como eu disse, tem paciente que nem sabe que tem, vida normal. Mas pode, em alguns casos, comprometer a parte pulmonar. Então aí depende dessa avaliação para saber em que casos que tem importância e em casos que não tem. Agora, ela é genética? A pessoa nasce com isso? Como é que é? Existem várias causas de escoliose. Então você tem a escoliose mais comum, a mais comum com uma frequência bem maior, é o que a gente chama de escoliose idiopática. Geralmente o mais comum é a idiopática do adolescente. Então é aquela menina que não tem nenhuma outra doença e tem uma escoliose. E essa escoliose, o nome idiopático, para a gente médico, quer dizer assim, não tem causa. Que a gente não sabe a causa, não é que a gente não tem causa. A gente não sabe ainda a causa. Mas tem gente que fala que carregar a mochila causa escoliose. Isso na verdade é mito, aquela história, né? Existe um monte de mito quanto a essas questões da coluna. Então, carregar a mochila de uma alça só causa escoliose? Não, não causa escoliose, isso é um mito. Então, a escoliose que é mais comum é a escoliose idiopática. Idiopática, como o nome fala, assim, não tem causa que se sabe ainda. Quais são as causas que hoje se acredita ser a causa da escoliose idiopática? São alterações genéticas. Volta um pouquinho o que eu falei sobre as doenças degenerativas da coluna. Então, são as alterações genéticas que são os principais fatores aí que parecem estar relacionados à
a deformidade da coluna. Existem outras causas que não é idiopática, por exemplo, existem escolioses que são relacionadas a algumas doenças. Então, por exemplo, paciente que tem uma paralisia cerebral, ela tem pode ter uma escoliose, geralmente é uma escoliose relacionada à paralisia cerebral. O paciente que tem uma má formação congênita da coluna pode ter uma escoliose, que é uma escoliose congênita da coluna. Mas o fator tipo carregar mochila não causa escoliose. Doutor Murilo, e a osteoporose, ela pode causar a dor nas costas também? Osteoporose, ela é a perda da mineralização do osso, que pode acontecer no esqueleto inteiro, mas um dos fatores onde isso é mais problemático é quando essa perda mineral óssea acontece na coluna. Então, a coluna, como eu falei, é formada pelas vértebras, que é a parte óssea. Entre uma vértebra e a outra você tem esse disco. Esse disco é uma estrutura que é tipo uma estrutura de colar, fibrocartilaginosa que a gente chama, mas é uma estrutura que funciona como um amortecedor e que dá movimento entre essas duas estruturas ósseas. Então a gente tem várias vértebras, né? Essa vértebra, ela é osso. Você vai perdendo um pouco a massa óssea. Então você imagina que você tem uma parede de concreto e que você vai perdendo um pouco do concreto dessa parede. Então ela vai ficando mais frágil. E aí com isso a osteoporose, ela predispõe o paciente a ter fraturas da coluna. Então o que é isso? Você torna essa coluna mais frágil. Tanto é que a gente chama as fraturas da coluna para o paciente que quebrou a coluna por causa da osteoporose, a gente chama de fratura por insuficiência. Ou seja, geralmente o trauma, o acidente é pequeno. A maioria das vezes é queda da própria altura. Não é o acidente que foi grande, é o osso que está frágil. Então a gente chama fratura por insuficiência, fratura por fragilidade óssea. A osteoporose em si, a perda óssea em si, causa dor? Geralmente não. A osteoporose em si ela é um processo silencioso. O que pode causar dor é a consequência da perda óssea, que é a fratura. A fratura pode ser muito dolorosa. E muitas vezes ela acontece no idoso. E muitas vezes é um idoso que fica muito limitado por causa dessa fratura. Muitas vezes é um idoso que fica assim, bastante limitado. Tanto é que já tem bastante estudo mostrando que o paciente que tem uma fratura por osteoporose, fratura por fragilidade óssea, a mortalidade desses doentes é maior do que quem não tem. Ou seja, que a fragilidade óssea ela está relacionada a outros problemas. Então a gente tem que tratar essa fragilidade óssea. Então também, mais uma vez, é importante o quê? O paciente que já está na fase de risco, o paciente que tem aí mais dos seus 60 anos, o paciente que tem, principalmente as mulheres, né? As mulheres ela têm uma fragilidade óssea maior do que dos homens. É importante procurar assistência para tratar isso, para evitar essas fraturas, justamente porque quem tem a fratura já está mostrando que, infelizmente, tem uma longevidade menor. Vamos mudar um pouquinho o foco aqui. Crianças na fase de crescimento, com dor nas costas, o que pode causar isso? Então saímos dos idosos, que é quem tem osteoporose, vamos agora lá para o outro lado, que é as crianças. Dor nas costas em criança. Dor nas costas em criança é um capítulo à parte. Criança tem dor nas costas? Sim. Tem dor nas costas. Pode ter? Sim. É comum? Não. Então, a maioria da dor nas costas acontece na população adulta e idosa. Então, se você for lá num pronto-socorro, por exemplo, e ver as pessoas que chegam com queixa de dor nas costas, a maioria é adulto e idosos. A dor nas costas da criança ela não é frequente, é infrequente. E, do mesmo jeito que no adulto, a gente falou que a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, as causas de dor nas costas no adulto são alterações assim, o desgaste da coluna, que são alterações assim, não são tão importantes, são alterações que muitas vezes o tratamento ele é clínico, conservador, não tem nenhuma preocupação a mais, assim, não é nada de grave. A criança é um sinal de alerta. Então, na criança é mais frequente, quando você tem dor nas costas, você ter alguma alteração patológica. Então, por exemplo, tumor, geralmente tumor benigno, nada de grave, mas assim, é mais comum na criança
na coluna do que no adulto, por exemplo. Infecção na coluna é mais comum na criança do que no adulto. Então, aquelas outras causas de dor que eu falei no começo, que era muito raro no adulto, que a maioria era desgaste, a grande maioria, a imensa maioria, na criança, isso não é tão infrequente. Então, a gente começa o quê? Ter mais comumente alterações que demandam um tratamento mais específico. Então, assim, isso serve de sinal de alerta. Quando eu dou aula na faculdade, eu sou professor dos acadêmicos, eu falo assim, se você tiver uma criança e um adulto com dor nas costas, e se tiver um exame para fazer, faz em quem? Faz na criança. A chance de ter alguma coisa mais importante na criança é maior, tá? Agora, o crescimento por si só é causa de dor? Não. Você até tem causas de dor nas costas que são inespecíficas. Aquilo assim, a gente não consegue chegar numa causa. A gente falou que é multifatorial, várias coisas podem influenciar. A gente falou que até questões psicológicas podem influenciar. Então, muitas vezes a gente não consegue chegar assim, olha, não, a causa é essa. Mas falar que o crescimento é causa de dor, não existe nenhum estudo assim de peso que mostre que o crescimento pode ser causa de dor nas costas. Nós já estamos indo para o final do nosso bate-papo aqui. Eu queria que o senhor deixasse um recado para aquelas pessoas sedentárias e que dizem assim, não, eu não faço exercício porque exercício causa dor nas minhas costas. Qual que é o recado que o senhor gostaria de dar? E aí eu já gostaria também que o senhor falasse um pouquinho mais para o nosso assinante do canal 14 da NET, aqueles que nos acompanham nas redes sociais também. O que o senhor indica como situações para prevenir tudo isso que nós falamos aí em relação à dor nas costas? Então, assim, primeiro, o que eu acho que a atividade física é salutar. Tudo que a gente falou aqui, atividade física é importante. Para você ter uma ideia, a osteoporose, hoje o que está mostrando que tem maior efeito contra a osteoporose? Existe remédio e tal, mas o que tem mais efeito? Atividade física com peso, com carga. Então, fazer músculo é o que mais ajuda a evitar a osteoporose. E, cada vez mais, quando vai passando a idade, mais difícil é fazer músculo. Então, se você fazer músculo, produzir músculo, com 60 anos é mais difícil que com 40, mais difícil que com 20. Então, você fazer atividade física regular e atividade física com carga, ou seja, você criar músculo, é um fator protetor bem importante. Então, a atividade física causa dor? É claro que feita de maneira inadequada, quando o paciente está em crise, você tem que adaptar. Mas a atividade física ela é importante, ela é saudável, a gente fala que é salutar, é uma coisa que ajuda. Isso é o primeiro ponto. Talvez a gente tenha que adaptar. O paciente, não, olha, eu não vou fazer uma atividade com carga, com impacto nesse momento, eu estou com uma crise agora, eu vou começar com uma coisa sem impacto. Mas tem que tentar colocar isso, implementar isso na sua vida. Do ponto de vista de prevenção, o que eu acho assim, que é o mais importante? É tentar sempre pensar na ideia de uma vida saudável. O que é vida saudável? Hábitos saudáveis, então assim, alimentação adequada, manter um peso adequado, sono adequado, então assim, ter uma higiene do sono boa, dormir bem, fazer atividade física regular, que é um fator que influencia todos esses outros, né? Então quem faz atividade física regular geralmente dorme bem, geralmente tem um peso adequado, geralmente tem ajuda nesses outros quesitos. Obviamente que avaliar as questões psicológicas que podem estar influenciando, avaliar as questões de ergonomia, de posição no trabalho. Mas eu acho assim, como resumo, hábitos de vida saudáveis, eu acho que isso é o cerne assim, que a gente tem que levar como o norte para a gente ter uma coluna saudável, que vai te trazer pouca limitação, pouca dor, pouco incômodo e vai te permitir ter a melhor qualidade de vida possível. Aqui a gente está falando em qualidade de vida. É o paciente ter a vida mais plena, com mais qualidade possível. Tom Murilo, e para nós encerrarmos, esse programa vai ao ar aí na última semana do mês de abril, não é isso? Eu queria que o senhor deixasse para o assinante nosso, para aquele que está nos vendo, nos assistindo, passando esse momento complicado que nós estamos passando agora, como médico, o que o senhor gostaria de estar dizendo para quem está nos vendo agora em relação a isso tudo que nós estamos vivendo aí nesse último mês?
Então assim, primeiro eu gostaria de agradecer muito o convite. Eu acho que é muito oportuno a gente falar de saúde, e a gente tem falado hoje em dia, só se fala de um tema, mas a gente tem que, de coronavírus, a gente tem que lembrar que o coronavírus sim é uma doença, sim é uma preocupação que todos nós temos, mas lembrar que as outras doenças estão acontecendo e a gente não pode deixar de tratar as outras doenças, porque isso pode repercutir de maneira negativa. Então, os infartos, outras doenças que também têm mortalidade elevada, continuam acontecendo. Então a gente tem que manter um olhar muito atento para tudo isso, para não deixar com que outras doenças possam repercutir de maneira negativa e o paciente ter desfechos, ter problemas maiores do que teriam se uma doença fosse tratada. Então, em Nova York, aumentou o número de mortes em casa por infarto, que é uma doença que é tratável se você chega no hospital da maneira adequada. Então, lembrar que a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento, mas que a gente tem que tratar as outras doenças, para que a gente consiga manter a saúde da população o melhor possível. É um momento muito difícil para todo mundo, todos nós, é claro que estamos num momento de incerteza, mas o que eu sugiro é que a gente tenha assim, o mais responsabilidade possível, siga as orientações dos nossos governantes, tente sempre manter hábitos de higiene. Eu acho que mais do que nunca agora a gente está vendo como a higiene é importante, né, Joseval? Lavar a mão, que é uma coisa que para nós da saúde sempre foi tão importante, hoje se tornou uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer para a saúde. Então, assim, hábitos de higiene muito rigorosos, até com um pouco de exagero. Eu acho que nesse momento não é pedir muito. Eu acho que a gente tem que fortalecer isso e vamos assim desejar que isso passe da maneira menos dramática. Já está sendo dramático, mas que passe da maneira menos dramática possível para a gente, que a gente do nosso estado, da nossa cidade, aqui em Goiânia, em Anápolis, sofra o mínimo possível com isso, e que a gente possa voltar à vida aí o mais próximo do normal, ou com um novo normal, o mais breve possível, para que todo mundo consiga ter as nossas relações da maneira mais saudável possível. Mas é isso que eu desejo aí para todos, e agradecer muito o convite, falar que é um prazer, a gente está sempre à disposição aqui no Evangélico e todos os locais onde a gente está atendendo. Muito obrigado a todos e agradeço a oportunidade de poder falar de um tema tão importante, tão prevalente e que não deixa de acontecer porque existem outros problemas. Verdade. Do nosso lado aqui, nós queremos agradecer também muito a disponibilidade do senhor de estar aqui conosco e aproveitar a fala do Dr. Murilo. Nesse novo momento, nós do Canal 14 da NET, nós do programa Alto Astral, queremos que você tenha tranquilidade nesse momento, muita sabedoria, muita paciência, né? Porque ficar em casa não é fácil, mas é o que a gente diz, tudo isso vai passar. E mais uma vez a gente está aqui, graças à equipe técnica que está conosco, a você que nos assiste, a você assinante do Canal 14 da NET, aos nossos entrevistados e, acima de tudo, aos nossos apoiadores. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.